Olá, pessoal do cursinho preparatório para o Enem, professor José Bispo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Gostaria de convidá-los a assistir mais uma aula de História Geral. Estamos continuando o conteúdo referente à Idade Moderna. A pauta da aula de hoje será Reforma e Contra-Reforma. Na verdade, pessoal, toda vez que nos reportamos à Reforma, diz respeito às primeiras religiões protestantes surgidas no início do século XVI na Europa para confrontar e trazer uma nova ideologia em relação à Igreja Católica. E a Contra-Reforma é a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. A Igreja vai reagir no sentido de minimizar a perca de fiéis para essas novas religiões recém-criadas, o luteranismo na Alemanha, o calvinismo na Suíça e o anglicanismo na Inglaterra. Então, toda vez que reportarmos a reforma, entendam reforma protestante. E a contra-reforma é a contra-reforma católica. O que nós precisamos entender, e aí eu vou voltar para aulas anteriores, é que a transição da Idade Média para a Idade Moderna é um período de grandes transformações em toda a Europa. Dentre elas, transformações de cunho político, com a centralização do poder e o surgimento do Estado moderno, o absolutismo. No campo econômico, com o renascimento comercial e o surgimento de uma nova classe, a classe burguesa, que vai começar pelo Mediterrâneo, fazer o intercâmbio comercial entre Europa e Oriente, comércio de especiarias orientais. No âmbito cultural, surge o movimento renascentista, que traz uma ideia antropocêntrica e racional para o mundo. E no campo religioso, surge a reforma protestante e o revide, a contra-reforma católica. Então, perceba que o contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna é um contexto de grandes transformações na sociedade europeia, em todos os setores, político, econômico, cultural e religioso. O que foi a reforma, professor Rubens? Um movimento iniciado no século XVI, com uma série de tentativas de reformular a Igreja Católica, que culminou com a divisão e a formação de várias igrejas cristãs. Quero que vocês saibam, pessoal, que o primeiro reformador, Martinho Lutero, ele era da Igreja Católica. Ele é oriundo do clero, ele era monge da Ordem dos Agostinianos, presidia as missas na Catedral de Wittenberg, dava aula para formar sacerdotes, mas que terminou começando a ficar um pouco desgostoso com a igreja, uma série de desmandos internos, corrupção, discórdias internas, práticas condenáveis como a venda de indulgências, da simonia, tudo isso foi criando em Lutero uma sensação de impotência, porque Lutero, a princípio, não queria romper com a igreja. Ele cresceu dentro da Igreja Católica, ele queria reformulá-la, mas como ele era uma voz rouca e não ouvida, ele terminou rompendo. Eu sempre digo isso. Quando você ama uma instituição a que você pertence, a primeira coisa que você tenta fazer, ao ver erros, ao observar abusos dessa instituição, é denunciar, é tentar mudar. E quando você perde todas as suas condições, quando você se sente inoperante, quando você percebe que não lhe ouvem, você termina rompendo. Foi o que aconteceu com Lutero. Lutero estava no seio da Igreja Católica e por várias vezes ele tentou reformular a Igreja Católica, denunciando os abusos cometidos pela instituição, pregando uma reorganização da Igreja. E como ele não foi ouvido, ele terminou rompendo, né? Então, quando todas as alternativas se esgotaram, ele terminou migrando e criando sua própria religião. Ok? Vamos para os antecedentes da reforma? Então, pessoal, primeiro antecedente são as novas interpretações da Bíblia, com o surgimento da imprensa. A igreja foi a grande detentora do conhecimento teológico durante toda a Idade Média. Ela, através dos monges copistas, que nós vimos aqui em aulas passadas, era a única detentora dos textos religiosos. Esses monges copistas é que transcreviam a Bíblia, então apenas os membros do clero é que tinham acesso a esses textos teológicos. Só que com a imprensa, com Gutenberg na Alemanha e a criação da imprensa, começou-se a democratizar o acesso às Sagradas Escrituras. Então, a população passou a ter uma livre interpretação, sem precisar passar pela igreja. A igreja perdeu o controle sobre as informações teológicas. Elas passaram a ser democratizadas para todos. E o povo começou a ler
e a questionar alguns pontos, coisa que não fazia antes porque não tinha acesso a essas leituras. Outro fato que gerou a reforma, a corrupção do clero, pessoal. Na época, o clero abusava, o clero católico abusava com práticas como a simonia, que era a venda de relíquias sagradas, falsas, em sua grande maioria. A igreja vendia durante as missas, antes, durante e depois das missas, a igreja vendia lascas da cruz de Cristo, espinhos da coroa de Cristo, pedaços do do santo sudário, pano que cobriu o corpo de Cristo após ele ser extraído da cruz, após ser morto. Então, a igreja tornou a missa um evento de comércio e arrecadava muito dinheiro com a prática da simonia, essa venda de relíquias sagradas falsas. Outra prática que era abusiva e que o povo começou a abrir os olhos e denunciar era a venda de indulgências, o perdão dos pecados. Você conseguia comprar a salvação sua e de seus familiares. Bastava ter um certo valor, pagar a igreja lhe dava um terreno no céu. Essa prática, que era tão comum na Idade Média, começou a ser questionada na Idade Moderna, porque o povo começou a abrir os olhos e ver que eram práticas abusivas e totalmente inconsequentes. Isso tudo foi gerando uma certa aversão, uma antipatia à igreja. Discórdias internas, vamos para o terceiro tópico. Discórdias internas e críticas à moral do clero. Era muito comum naquela época membros do clero envolvidos em escândalos amorosos, escândalos sexuais, libertinagens, prática de usura, que era emprestar dinheiro a juros. Quer dizer, a igreja condenava tanto o empréstimo de dinheiro a juros, mas ela praticava. Alguns bispos emprestavam dinheiro a juros. E detalhe, pessoal, quero frisar, quero deixar bem claro que essa igreja aí, ela era no fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Nós não podemos julgar a igreja atual pelas práticas passadas. Vamos dar um exemplo. Eu não posso jamais pagar por atos, por delitos cometidos por meus avós, meus bisavós. Então, a igreja, você não julgue, não crie uma aversão, uma antipatia, não vire as costas para a igreja católica por conta do passado, de alguns momentos do passado, de algumas práticas condenáveis que a igreja adotou num tempo remoto. Hoje os tempos são outros e a igreja não pode pagar hoje por atos falhos de séculos atrás, tá bom? Outro tópico importante sobre esses antecedentes, o sentimento nacionalista de alguns monarcas europeus. Eu explico. Alguns reis eram tão vaidosos no absolutismo que eles não comungavam em dividir a atenção dos seus súditos com ninguém. Era uma vaidade tão grande, era um egocentrismo, que eles se incomodavam com a divisão de sua influência com o Papa. Então, muitos reis almejavam romper com a Igreja Católica e eliminar a atuação do Papa entre seus súditos, para que os súditos convergissem só para ele suas atenções. Tinham reis que tinham ciúmes de dividir as atenções dos seus súditos com o Papa. Então, esse era o sentimento nacionalista de alguns monarcas. Lembrando também que haviam reis que queriam romper com a igreja, expulsar os membros da Igreja Católica de seus reinos e confiscar os bens da igreja. Então, haviam todas essas práticas que se organizaram para que ocorresse a reforma. E vamos a ela? Como eu disse, o precursor, o pioneiro do movimento reformista foi Martinho Lutero. Lutero criou a primeira religião protestante na Europa e no mundo, o luteranismo. Lutero era alemão e ele era da igreja. Como eu disse, vivia, comungava, reunia seu rebanho na cidade alemã de Wittenberg. E foi lá, justamente lá em 1517, que Lutero mostrou seu primeiro ato de rebeldia contra a igreja. Lutero, após uma viagem a Roma, a sede da igreja, voltou um tanto quanto decepcionado com tudo que viu lá e resolveu criar um documento acusando publicamente a igreja pelos abusos cometidos. Em 1517, Lutero lança as 95 teses, que são afixadas na entrada da Catedral de Wittenberg. Eram 95 teses de repúdio à igreja, denunciando seus abusos. Não preciso dizer que imediatamente o Papa Leão X ordenou que Lutero se retratasse em público e pedisse desculpas por aquela ofensa à igreja. Lutero se recusou a pedir desculpas à igreja por não estar achando que cometeu nenhum crime, nenhum abuso, ele apenas denunciou os excessos da igreja
E por se negar a pedir desculpas publicamente, Lutero acabou excomungado. Foi expulso da Igreja Católica e proibido de participar de qualquer evento relacionado à Igreja. Uma vez excomungado, Lutero terminou indo ao Tribunal Comum. Os reis da região da Alemanha, foram reunidos na Dieta de Worms em 1521, convocados pelo rei Carlos V. Carlos V era o rei do Sacro Império Germânico, o principal reino da Alemanha. E ele convocou os demais reis para julgar Lutero em 1521, na cidade de Worms, capital do Sacro Império Germânico. Lutero foi julgado e foi condenado pelo Edito de Worms à prisão domiciliar. Lutero foi condenado pela justiça comum após ser excomungado da igreja, por ter ofendido a igreja. Lutero foi condenado à prisão domiciliar. Como ele era aliado da nobreza, Lutero foi convidado por um casal de nobres para viver no castelo deles. Já que ele ia ficar enclausurado, já que ele ia pagar uma prisão domiciliar, ele deveria pelo menos ir para um lugar confortável. E foi justamente nesse castelo, a partir de 1521, que Lutero começou a organizar toda a doutrina luterana. A ideia era a seguinte: quando ele terminasse de cumprir sua pena de prisão domiciliar, ele lançaria sua nova religião. Lutero criou toda a doutrina luterana. Vamos aos aspectos. Fé como única fonte de salvação. Livre interpretação. Quando eu digo fé como única fonte de salvação, ele negava a necessidade de você comprar indulgências, de comprar o perdão. Bastava ter fé. Não precisava comprar nada, não precisava pagar nada para a igreja. Isso ia de encontro ao que a igreja pregava, né? Ia bem de encontro. Livre interpretação das Sagradas Escrituras. Lutero defendia que todos deveriam ter acesso à Bíblia, ler e tirar suas próprias conclusões. Por isso, ele próprio traduziu a Bíblia do latim, que era a língua oficial da igreja, para o alemão, a língua oficial de seu povo, para que o povo pudesse ter acesso, ler e entender a Bíblia. Fim do celibato sacerdotal. No luteranismo, os membros da igreja poderiam casar e constituir família. Ele próprio se casou. Ele que não se casava na igreja católica quando foi monge, porque a igreja mantém o celibato. Quando ele criou a nova religião, ele casou-se com uma ex-freira, que quando Lutero criou o luteranismo, ela abandonou a igreja católica e veio para o luteranismo, casando-se com Lutero. Catarina von Bora era o nome dessa freira. Imagine, um ex-monge casou-se com uma ex-freira, porque na igreja de Lutero, os membros, os líderes religiosos poderiam sim se casar. Não havia o celibato sacerdotal. Negação da infalibilidade da igreja. A igreja, ela se colocava acima do bem e do mal, como uma instituição infalível. O Papa como sendo um santo. E Lutero começou a tratar isso de outro modo, dizendo, afirmando que a igreja era uma instituição como qualquer outra e, portanto, suscetível a falhas. E tinha essas falhas, segundo denunciava Lutero. Lutero aceitou apenas 2 sacramentos em sua religião. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Lutero suprimiu 5 e manteve apenas o batismo e a reafirmação do batismo, que é a Eucaristia. Quando Lutero se colocou como grande reformador religioso, ele foi procurado por Thomas Musen. Thomas Musen era líder do movimento anabatista. Quem eram os anabatistas? Era um grupo de sem terras, de miseráveis camponeses alemães. E como Lutero foi visto como um grande revolucionário, Thomas Musen, líder dos sem terras alemães, procurou Lutero, propondo que ele liderasse um amplo processo de reforma agrária, de reforma política. E Lutero disse não, eu sou aliado da nobreza, eu jamais vou confiscar terras da nobreza para dar para vocês. Lutero foi até rude com Thomas Musen, ao dizer a seguinte frase: eu quero que os anabatistas sejam tratados como cães raivosos, ou seja, eu quero que vocês sejam sacrificados, eu quero que vocês morram. Lutero nunca foi um líder popular. Lutero era um aliado da nobreza alemã, ok? Tudo bem. Quando Lutero lançou o luteranismo, quando ele finalmente pagou sua pena de prisão domiciliar e lançou o luteranismo em 1529, os reis do Sacro Império Germânico novamente se reuniram na Dieta de Spira, na cidade de Spira. Professor, o que é uma dieta? É uma reunião de reis, de príncipes. E nessa reunião, Lutero mais uma vez foi convocado, mas agora não era um julgamento. Essa reunião era para tentar barrar a expansão da nova religião, do luteranismo. Lutero se negou
a barrar sua nova religião, disse que expandiria o luteranismo pela Alemanha e por toda a Europa. Em 1546, ele terminou falecendo, e em 1555, através da Paz de Augsburgo, o luteranismo foi liberado para toda a Alemanha, pelos próprios príncipes, pelos próprios reis alemães, ok? O luteranismo serviu de inspiração para uma segunda religião protestante, o calvinismo na Suíça. O calvinismo recebe essa denominação porque o seu criador foi João Calvino. Assim como Lutero, Calvino era da Igreja Católica. Calvino era bispo francês da Igreja Católica, que também não concordava com algumas práticas da Igreja. Rompeu com ela e fundou uma nova religião. Só que João Calvino, ele não teve espaço no seu país de origem, na França, para expandir sua religião, porque a França era um país extremamente católico. Então, ele começou a sofrer perseguições e teve que mudar-se para a Suíça. Foi lá que ele implementou o calvinismo e ganhou adeptos. O calvinismo, não esqueça o que eu vou dizer agora, foi a religião que mais se aproximou dos ideais burgueses. A classe burguesa, ela não se encontrava mais na Igreja Católica. A Igreja condenava todas as práticas burguesas. A Igreja condenava a usura, que era o empréstimo de dinheiro a juros, o lucro, o acúmulo de riquezas. Então, a classe burguesa, ela não estava satisfeita com o clero católico. João Calvino vai criar uma religião justamente para isso, para absorver esse pessoal insatisfeito na Igreja Católica. A classe burguesa migrou em massa para o calvinismo. Vamos para a doutrina calvinista? A Bíblia como única fonte de fé, não é necessário qualquer outro tipo de obra. A predestinação, se você nascia bem, numa família rica, tradicional e confortável, era sinal de que Deus o havia acolhido, o havia escolhido, era um sinal de que Deus estaria com você. A aceitação do batismo e da Eucaristia como único sacramento, isso ele pegou do luteranismo, ele só manteve. Estabeleceu que na sua igreja o culto seria simples e não seria no latim, que era a língua oficial da igreja, mas na língua nacional de cada país. Legitimou os ideais burgueses, e aí que eu lhe disse. O calvinismo foi a religião que mais absorveu a classe burguesa. Por quê? Porque no calvinismo ele aceitava todas as práticas burguesas. O lucro, a usura, o acúmulo de riquezas. O João Calvino ele até dizia que se você acumulava bens e riqueza, era sinal que você estava prosperando. E se você estava prosperando, era sinal de que Deus estaria com você. Ele dizia também que o trabalho, ele é fonte de salvação. Se o trabalho é convertido em benefício, se com seu trabalho você cresce por seu mérito, o trabalho é sim fonte de salvação. Tudo bem. E, por fim, a última religião protestante, o anglicanismo na Inglaterra. Uma religião criada pelo monarca Henrique VIII, o maior nome do absolutismo inglês. Henrique VIII, que tinha dois interesses: reduzir a influência da Igreja Católica na Inglaterra e confiscar os bens da Igreja. Então, ele queria romper com a Igreja e fundar uma nova religião. E aconteceu. Ele rompeu, vocês sabem, a partir da não aceitação da Igreja em separá-lo de sua esposa legítima, Catarina de Aragão, e casá-lo com uma de suas amantes, Ana Bolena. Henrique VIII, ele era casado na Igreja com Catarina de Aragão, filha de Fernando de Aragão, princesa da Espanha. Só que ele tinha várias amantes. Na condição de rei, ele cometia esses excessos. E era apaixonado por uma de suas amantes, a Ana Bolena. Então, ele pediu formalmente ao Papa Leão X que separasse ele de sua esposa e o casasse com sua amante. Mas vocês sabem que para a igreja isso é proibido. Todo mundo já foi a um casamento aqui na igreja, eu acredito. E o padre, ele diz lá, o que Deus uniu, o homem não separa. A igreja não casa duas vezes, a não ser que você fique viúvo ou viúva. Aí você pode casar novamente. A igreja, então, se recusou a separá-lo de sua esposa legítima e casá-lo com sua amante. Diante dessa recusa do Papa, ele usou isso como pretexto, rompeu com a igreja e fundou uma nova religião na Inglaterra, o anglicanismo. Expulsou todos os membros do clero católico do seu reino e confiscou os seus bens. A partir de agora, veja bem, ele não tem mais influência da igreja, a influência é só com ele não tem mais o Papa para influenciar a sua população, e de quebra ainda tomou todos os bens da igreja da Inglaterra. Todos sabem que, nesse contexto, eu disse isso em aulas passadas, ele obrigou o parlamento inglês a assinar o ato de supremacia, que o tornava chefe supremo da igreja e do Estado. Na Inglaterra, agora, o rei fazia os dois papéis,
principal líder religioso e principal líder político. Ele era o chefe supremo, daí o termo ato de supremacia. Em sua igreja, Henrique VIII mesclou algumas práticas católicas e outras protestantes. O anglicanismo era muito conhecido por não ter características próprias, não ter uma doutrina própria. Ele só misturou doutrinas católicas, luteranas e calvinistas, ok? Vamos para a Contra-Reforma, para nós concluirmos. Todos sabem que uma ação requer reação. A igreja começou a perder, com essas três religiões protestantes, milhões de fiéis na Europa. Muita gente satisfeita com o clero católico migrou para o luteranismo, para o calvinismo e para o anglicanismo. Era a hora da igreja se mexer. Era a hora da igreja tomar uma medida drástica para impedir ou tentar, pelo menos, minimizar a perca de fiéis. Eis que a igreja organiza um contexto de mudanças que ficam conhecidos historicamente como a Contra-Reforma Católica. O que é que a igreja fez, professor Rubens, para conter o avanço do protestantismo? Em 1534, Santo Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus. Padres que seriam enviados para a América, padres jesuítas, que viriam à América acompanhando Portugal e Espanha para atuar na conversão dos povos nativos aqui do Novo Mundo. Esses padres jesuítas, eles atuariam em duas frentes aqui na América, na educação e na catequese dos nativos, ou seja, eles iriam conseguir fiéis para a Igreja Católica aqui no continente. E vocês sabem que centenas de padres jesuítas vieram para o Brasil e para a América Espanhola. Aqui no Brasil, alguns famosos, o padre Antônio Vieira, o padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta. Então, a Companhia de Jesus, ela fez um trabalho brilhante no continente americano para a Igreja Católica, que era converter a população nativa. O resultado disso, a América Latina tem países predominantemente católicos. Isso prova que o trabalho da Companhia de Jesus ele foi magnífico para a Igreja. Um detalhe, o Papa Francisco, ele é jesuíta. O Papa Francisco, o atual Papa da Igreja, é o primeiro Papa da Igreja da Ordem da Companhia de Jesus, viu? É o primeiro, guarde isso. Em 1534, esses padres jesuítas que aceitassem o desafio de deixar a Europa e vir atuar aqui na América eram chamados de soldados de Cristo. E a missão deles era catequizar os povos nativos da América. Outra prática da Contra-Reforma, a Igreja lançou o Índex. O Índex era uma lista de livros proibidos pela Igreja. A Igreja fixou em todas as catedrais da Europa uma relação de livros que ninguém poderia ler. Caso você tivesse algum desses livros do Índex, naquela relação, você tinha que destruir o livro ou entregar para a Igreja destruir. Era muito comum, de tempos em tempos, a Igreja fazer fogueiras e lançar essas obras ao fogo. Obras que envolviam ciência, astrologia, misticismo, superstições, bruxarias. Essas obras foram condenadas pela Igreja e ninguém poderia lê-las. Outra ação da Contra-Reforma, criada imediatamente pela Igreja, foram os seminários para formar os sacerdotes. Até então não havia um ambiente de formação sacerdotal. Então a Igreja achou por bem criar os seminários para formar os novos padres. E em 1540, a Igreja restabeleceu os tribunais do Santo Ofício, os tribunais da Inquisição. Quero só lembrar que esses tribunais surgiram na Idade Média. Em 1231 foram criados pelo Papa Gregório IX. E esses tribunais, eles tinham a função de julgar os que cometiam crimes de heresia na Idade Média, os que pensavam, agiam diferente do que a Igreja pregava, diferente de sua doutrina. Pois esses tribunais, no fim da Idade Média, eles foram desativados, mas agora a Igreja achou por bem reativá-los para perseguir os não católicos, ok? E, por fim, o último grande ato da Contra-Reforma Católica foi a convocação do Concílio de Trento. Com a morte do Papa Leão X, quem assumiu foi Paulo III. E o Papa Paulo III foi quem convocou esse concílio na cidade italiana de Trento. Lembrando que um concílio é uma reunião da Igreja. Durante 18 anos, a Igreja realizou reuniões. E nesse Concílio de Trento, a Igreja analisou todos os seus atos. Para surpresa de todos, quando o concílio terminou em 1563, a Igreja não reviu nada dos seus dogmas.
ela manteve absolutamente todos os seus dogmas, por julgá-los corretos, e condenou toda a doutrina protestante. Esse foi o resultado do Concílio de Trento. Todos esperavam que a igreja iria rever alguns de seus princípios, alguns de seus conceitos. Na verdade, não. A igreja reafirmou a fé católica e condenou toda a doutrina protestante. Esse é o contexto, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus, se cuidem, foco e fé. Forte abraço.